Sabe aquela vontade de chutar o balde? Quando você tá de saco cheio e não aguenta mais tá naquele lugar? Isso tem me acontecido. Não foi a primeira vez. Domingo agora eu completei 13 anos trabalhando no mesmo setor, numa empresa. Já teve épocas que eu gostei muito de trabalhar nesse local. Eu sou grata, tá? Né? Nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre esse momento de você estar de saco cheio, de você não estar suportando uma situação, mas sem deixar de observar que a gente deve ser grato pelo que a gente tem. Se eu quero algo melhor, eu preciso ser grata pelo que eu tenho hoje, senão eu não mereço algo melhor se eu não valorizar o que eu tenho agora. Mas, mesmo sabendo disso, tem momentos que a gente tá de saco cheio e a gente não aguenta mais. Faz umas 2 semanas que me aconteceu, assim, claro que não é de uma hora para outra que isso vai acontecendo. É a rotina, é aquela correria, são as cobranças, sonhos que a gente tem diferente do que a gente está vivendo. Então, a soma de todas essas coisas vai enchendo, né? Como a gente diz, enchendo o saco. E quando ele tá cheio, você pensa em desistir, pensa em largar tudo. Só que como a gente não é criança e a gente tem outras obrigações, então a gente tem que analisar várias questões, e é isso que tem acontecido comigo. Tô aqui com o canal, esse objetivo de fazer ele monetizar. Por quê? Porque é algo que eu quero, algo que eu gosto de fazer. E tenho também as terapias que eu estudo, agora estou aprendendo tarô, então são outros objetivos, vários objetivos aí para mim estar ponhando em prática, que seriam coisas que eu gosto de fazer, e o meu desejo é estar monetizando com essas outras atividades, né, e não na que eu estou atualmente. Mas como eu disse, sou grata por esse local de trabalho, que é onde me dá todas as possibilidades de pagar meus cursos, onde eu aprendo coisas novas. Se eu tô hoje aqui na minha casa, é por conta desse trabalho, né? Por conta de todo esse tempo que eu estou ali. Claro que eu poderia ter muito mais coisas se eu tivesse administrado melhor o meu dinheiro, que é outro assunto também que eu tenho que aprender. Então a gente tá aqui nessa vida para aprender as coisas, né? E nunca é tarde para aprender. Então eu quero conversar com você que talvez não tá gostando do local que você está trabalhando. Será que a gente tem que aguentar e se conformar com isso para o resto da vida e não vou fazer? Ou será que não? Será que a gente pode olhar outros horizontes? Não apenas, vou sair desse trabalho e ir para outro, mas o que será que eu quero realmente para minha vida? E nesse dia que aconteceu esse desânimo, eu me observei trabalhando em outros locais. Mercados aqui da cidade foi uma opção para mim. Lojas também que eu gosto de comprar foi outra opção. Porque tem outras empresas também, mas que seria basicamente fazer o que eu faço. Não o mesmo serviço, mas de uma forma parecida. Então não adianta eu sair de um local e ir para outro que seja quase que a mesma coisa, né? A cobrança, os horários, então isso não faz sentido. E me analisando, trabalhando nesses locais, aí eu comecei a analisar, né? Eu ganharia um valor menor, porque estaria começando no início, não teria transporte, nesse local que eu estou eu tenho transporte. Só que, claro, sairia desse local que tá bastante estressante para mim nesse momento. Tô sentindo dor nas minhas mãos, é muito tempo no mesmo local de trabalho, então acaba que vai gerando dor no corpo, né? E eu tenho que cuidar também da minha saúde. Mas enfim, cheguei à conclusão que não é exatamente isso que eu quero. Então, quem sabe se eu aguentar mais um tempo, e não só aguentar lá, como eu disse, não é olhar, ser grato pelo que você tem, mas também ver que você tem possibilidades de fazer coisas diferentes e melhores e que esteja de acordo com o que você quer, com o que você gosta de fazer. Então, quais são as minhas possibilidades, né? Tem aqui o YouTube que eu quero fazer monetizar, estou aprendendo o tarô, tenho cursos de terapia, o que eu posso estar fazendo no meu dia a dia que me ajude a pôr em prática essas novas profissões que eu estou aprendendo e adquirindo, né? Que eu possa monetizar esses outros ganhos. Então,
foi assim, um dia bem desgastante que me deu esse sentimento, até inclusive eu entrei de uma pausa, ou era um rodízio, eu não lembro, e eu cheguei próximo de um colega e eu estava bem nervosa, e ele olhou para mim e escorreu assim lágrima, né? Ele olhou para mim, ele me disse, querendo me ajudar, né? Ele disse: calma, respira, pensa numa coisa bonita. Não vou esquecer nunca isso que ele fez para mim, né? E daí naquele momento eu sorri porque eu estava chorando realmente. E aí comecei a analisar todas essas questões, né? Faz aí quase 2 anos que eu me separei, e quando a gente separa, quando você é casado, você tem toda uma estrutura planejada ali de 2 pessoas, e aí você separa, você é só você agora. Então vai um tempo até você conseguir organizar as finanças, né, conseguir se reestruturar novamente, né, tem várias coisas que você precisa estar fazendo. Então, tipo, ainda tô nesse período, né, e então, tipo, eu não posso largar do nada e, né, vou fazer outra coisa. E também comecei a analisar, será que realmente é o que eu quero? Sair desse trabalho e entrar numa outra função que não é o sonho, o desejo que eu tenho? Eu tô com 36 anos, mas como eu disse, não importa a idade que você tem. Se você se dedicar, a gente consegue. Eu acredito que qualquer coisa que a gente se dedicar, a gente consegue. Só que assim, tem 2 questões, né? Se por um lado é bom eu ter esse trabalho que me traz essa renda, que eu não dependo aqui do YouTube nesse momento, eu não dependo ainda das minhas terapias nesse momento, porque eu tenho esse trabalho que é onde me vem a renda, sou grata por isso. Mas só que se por esse ponto é bom eu ter esse amparo, né, que eu não tô aqui tipo, ai, tô desesperada e precisando, mas ao mesmo tempo ele me tira muito do meu tempo, né? Eu fico fora de casa um bom tempo aí. Olha, são quase 12 horas fora de casa. Então, se por um lado me ajuda financeiramente, que não é algo que me deixa desesperada, que falta o dinheiro, por outro lado consome bastante do meu tempo. Então eu preciso parar e me organizar para administrar melhor tanto o meu dinheiro como o meu tempo, para investir mais tempo nisso que eu quero para mim agora. Então eu cheguei à conclusão, né, que não vale a pena eu sair nesse momento, mas eu estou me organizando para fazer essa transição, que já é um bom tempo que eu quero fazer, tanto que hoje estou aqui gravando os vídeos, hoje é uma folga minha, já gravei alguns aí, me cobro bastante, né, aqui, questão de estar perfeito, de ter que... Mas aí veio, não, vamos começar do início, e um dia de cada vez a gente vai melhorando. Onde eu estou trabalhando, eu já sei as funções que eu exerço, eu já sou, não preciso nem pensar para fazer, porque é um bom tempo que eu estou lá. Mas algo que eu estou começando, vamos começar do início. Então é melhorando um pouquinho por dia, né? Quero trazer aqui para vocês também que eu tô aprendendo tarô. Se vocês até comenta para mim aqui se você gosta de tarô, de oráculo, de receber mensagens das cartas. Vou estar trazendo vídeos assim também, que eu tô aprendendo agora, mas é uma forma também aí que eu vou estar melhorando a cada dia e tá podendo tirar aí para vocês. Então, assim, a gente tem esses 13 anos, são 13 anos já que eu tô nessa empresa, e eu passei por vários momentos que me deu vontade de desistir, me deu vontade de largar tudo. E aí você para e analisa todos os pontos, né? E aí depois esse período passa. Essa faz umas 2 semanas que isso aconteceu, foram 3 dias. Depois, na semana passada também, eu acabei me estressando numa situação ali também, novamente me deu esse desânimo, né? Mas, tipo, aí você tem que observar. Será que isso é algo momentâneo, passageiro, ou será que já tá demais e não é mais esse lugar para mim? E é nesse ponto que eu estou, né? São 13 anos ali e não é meu sonho, não quero. Muitos colegas eu vejo conversando e falando que, ai, tantos anos falta para me aposentar. E eu, na minha cabeça, eu não penso em aposentadoria, não que eu não queira ganhar, né? Que quando chegar a gente quer. Mas, tipo, eu não penso em, ai, quando eu me aposentar. Não, eu quero trabalhar, só que eu quero trabalhar em algo que eu gosto de fazer. Então, tipo, quem sabe aguentar mais um pouco para organizar meu financeiro, fazer uma reserva,
melhorar aqui nos meus vídeos, melhorar no meu estudo de tarô, pôr em prática também, porque faz bastante tempo já que eu estudo e tá faltando a parte da prática. O tarô tenho tirado para mim todos os dias. O tarô comecei esse ano aqui a aprender, mas tenho tirado todos os dias. Por quê? Porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. E aí sim, quando eu conseguir monetizar essas duas vertentes que eu tô trabalhando aí, aqui no YouTube e as questões da terapia e do tarô, aí quem sabe eu vou conseguir fazer essa transição para algo que eu gosto, né? E se eu fizer agora algo impulsivo, apenas trocar de empresa, não vai ser para um sonho que eu quero, apenas para, digamos, trocar 6 por meia dúzia. Então vale a pena eu trabalhar um pouquinho no meu emocional, trabalhar um pouquinho nas minhas metas, nos meus objetivos, ter um pouco de calma e paciência e estipular um tempo também, né? Não é se conformar, mas aí sim fazer o que eu realmente desejo, né? Porque eu me observei, sabe? Eu me imaginei trabalhando nesses outros locais. A rotina, como seria, o horário que eu sairia de casa, mas será que é isso que eu quero? E o que eu quero, né? Então, você parar, analisar e pôr na balança o que eu quero e como eu faço para chegar nesse objetivo. E aí também cuidar do emocional para estar bem, né? A saúde a gente tem que cuidar bastante. Mas compartilhar aqui com vocês, né, que estou passando por esse momento e cheguei nessa conclusão que eu vou fazer aqui, né? É um sonho que eu tenho, então um dia de cada vez e a gente vai conseguindo ficar melhor a cada dia e chegar ao objetivo. Comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, né? Se isso já aconteceu contigo, se você trabalha no local que você gosta. Eu fiquei até imaginando como deve ser bom trabalhar com algo que a gente gosta, que seja o sonho da gente, né? Que dê prazer em fazer aquilo, não só pelo dinheiro que vem. A gente precisa do dinheiro, é algo muito importante, mas se a gente conseguir trabalhar em algo que a gente goste, não vai ser só o dinheiro, vai ser aquela motivação, aquele entusiasmo, né? Como deve ser bom. Compartilha aqui comigo se você está contente no seu trabalho, quanto tempo faz que você trabalha nesse local, se tem o desejo de mudar e o que te impede? Crenças limitantes, pensa que você não é capaz, o que te faz ficar nesse lugar que não tem mais te agradado? E vamos fazer planos para a gente mudar essa realidade, porque a nossa realidade somos nós que construímos. O que a gente pensa, primeiro a gente pensa, né? É o mental, o emocional, o espiritual e o físico que trabalham. Somos esses 4 corpos. Mas primeiro está aqui na mente. Então, eu penso, eu acredito e eu me comporto daquela forma. E esse comportamento traz o meu resultado. Então, vamos colocar a sementinha lá no mental, vamos observar lá o que eu quero para mim e quais passos eu posso ir dando para chegar nesse objetivo. Curta o vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal se você tá gostando aqui dos vídeos, compartilha com alguém que você acredita que vai gostar e até um próximo vídeo.